A vingança da arquiteta, o checkmate no grande baile de Salvador, alerta de traição. Antes de mergulhar nesta épica história de vingança arquitetônica e colapso empresarial, aperte o botão de se inscrever no canal e ative o sininho. O que você está prestes a ver não é apenas uma fofoca, é uma demolição corporativa ao vivo, passo a passo. O lustre de cristal de quartzo, suspenso sobre a cabeça de Isabela Vega, não a iluminava, a humilhava. Cada faceta rebatia o brilho assassino do sorriso de 1000 watts da mulher que desfilava de braço dado com seu marido. E essa mulher, claro, não era ela. No epicentro do grande baile do solstício em Salvador, Javier Montenegro, seu marido há uma década e diretor-geral da Montenegro Empreendimentos, exibia sua amante, uma estrela cadente chamada Lorena Reis, envolta em diamantes que Isabela, sem saber, havia financiado. Os murmúrios não eram fofocas, eram vespas cutucando o ar ao seu redor. Pensavam que ela era um fantasma, uma relíquia que ele estava descartando publicamente. Mas desconheciam a verdade aterrorizante. Desconheciam que ao final daquela noite, o holofote que todos cobiçavam encontraria sua verdadeira dona. O convite havia chegado um mês atrás, repousando sobre a bancada de mármore de sua imensa cozinha, como um decreto real. Era um cartão grosso, cor de creme, com as letras douradas em relevo do baile da Fundação Cima, brilhando sob a iluminação embutida. Era o evento social da temporada, uma confluência de antiga linhagem e poder novo, onde os acordos multimilionários eram esboçados em guardanapos de coquetel e as reputações eram construídas ou destruídas entre um prato e outro. Para Javier Montenegro, a presença não era apenas recomendável, era obrigatória, era o seu palco. Isabela percorreu as bordas afiadas do envelope. Durante 10 anos ela havia sido a sócia silenciosa em sua ascensão. Enquanto Javier era o rosto carismático da Montenegro Empreendimentos, Isabela era a alma. Ela era a arquiteta cujo gênio tranquilo havia redefinido os horizontes urbanos de toda a Bahia, aquela que traduzia o concreto frio e o aço em arte viva e pulsante. Seus projetos eram a razão pela qual Montenegro não era apenas mais uma construtora, mas um legado. Mas Javier tinha uma habilidade inata para absorver sua luz e refleti-la como sua. Somos uma equipe, dizia ele nas coletivas de imprensa, com o braço firmemente ao redor de sua cintura, mas os olhos sempre fixos nas câmeras. Com o tempo, esse somos havia se tornado um eu mal disfarçado. Você vai precisar de um vestido novo? Claro, havia dito Javier, sem levantar os olhos de seu tablet enquanto passava pela cozinha. Seu tom era casual, mas carregado com o peso de uma ordem. Algo espetacular. Estaremos na mesa principal este ano. Todos os olhares estarão em nós. Isabela simplesmente assentiu. A distância entre eles havia passado de uma rachadura para um abismo durante o último ano. Começou com noites longas no escritório, depois viagens de fim de semana sem explicação. Ele havia se tornado um estranho que dormia em sua cama, seu telefone sempre virado para baixo na mesa de cabeceira, vibrando com mensagens de texto que ele descartava como trabalho. Um novo aroma se apegava aos seus ternos, um perfume doce e enjoativo que não se parecia em nada com sua própria fragrância sutil. Uma semana antes do baile, ela encontrou a primeira prova concreta, um recibo escondido no bolso de uma jaqueta da tinturaria. Era de uma boutique tão exclusiva que não tinha letreiro, apenas um discreto número de bronze polido na porta.
A cobrança era astronômica por um vestido sob medida, de um estilista conhecido por suas criações ousadas e justas ao corpo. Não era seu estilo. Debaixo do vestido havia outro item, um colar de diamantes, uma peça tão extravagante que claramente estava destinada a uma grande estreia. Seu coração bateu contra suas costelas como um pássaro frenético e preso. Ela sabia com certeza arrepiante que o vestido e o colar não eram para ela. O nome no perfil do cliente não era Isabela Montenegro, era Lorena Reis. Os dedos de Isabela voaram sobre seu teclado. Uma busca rápida revelou o rosto que assombraria seus pesadelos. Lorena Reis era uma modelo de Instagram transformada em aspirante à atriz. Conhecida mais por suas aparições no tapete vermelho, com benfeitores ricos do que por qualquer papel cinematográfico real. O que você faria no lugar de Isabela? Você confrontaria Javier ou esperaria o momento perfeito para a vingança? Comente sua opinião e me diga sua estratégia. Na noite anterior ao baile, a confirmação brutal e final chegou. Isabela estava em seu estúdio em casa, tentando se perder nos projetos da nova ala de um hospital pediátrico que estava projetando pro Bono. Quando ouviu Javier no corredor, ele estava ao telefone, sua voz um murmúrio baixo e íntimo. "Está tudo pronto para amanhã, meu bem", disse ele, e o sangue de Isabela congelou. Ele nunca tivera um apelido carinhoso para ela. "Sim, use o colar. Quero que todos te vejam. É hora de entenderem quem é realmente o futuro da Montenegro Empreendimentos." Uma pausa. Isabela conteve a respiração, colando a orelha na porta. "Isabela? Não, ela não vem. Disse que estava com dor de cabeça." Mentiu com facilidade praticada. "É melhor assim, um corte limpo. Amanhã à noite, o mundo conhecerá você. Nosso mundo." O clique da porta de seu quarto selou seu destino. O mundo não apenas girou, despedaçou-se. Os projetos embaçaram com uma súbita tempestade de lágrimas. Ele não estava apenas traindo-a, estava a substituindo, estava planejando executar publicamente seu casamento no mesmo evento que se supunha celebrar seu sucesso compartilhado. A humilhação era algo físico, um peso esmagador em seu peito que a impedia de respirar. Ela desabou em sua cadeira, com o grito silencioso preso na garganta. Ia apagá-la, e o faria na frente de todos. Por uma hora, ela deixou a dor invadi-la, uma onda de traição e tristeza. Mas então, à medida que as lágrimas diminuíam, algo mais começou a aflorar. Era uma brasa ardendo lentamente dentro dela. Era a ira de uma criadora cujo trabalho havia sido roubado. Era a fúria de uma mulher a quem se tornara invisível. Ele pensou que ela estava com dor de cabeça. Ele pensou que ela iria desmoronar. Havia esquecido quem ela era. Havia esquecido que ela era a arquiteta. Ela não apenas projetava edifícios, projetava fundações, e soube com uma clareza súbita e aterrorizante que poderia projetar sua ruína com a mesma facilidade com que havia projetado seu sucesso. A brasa da ira brilhou mais forte e um plano começou a tomar forma, o projeto para um tipo diferente de estrutura, a vingança. O choque inicial deu lugar a uma raiva fria e cristalina. Isabela sentou-se na escuridão de seu estúdio, o brilho do monitor iluminando as linhas marcadas de seu rosto. As palavras de Javier ecoaram em sua mente. É hora de entenderem quem é realmente o futuro da Montenegro Empreendimentos. Havia cometido um erro de cálculo fatal. Ele havia como parte do passado uma base que deveria ser pavimentada. Havia esquecido que uma fundação, se comprometida, pode fazer toda a estrutura desabar. Ela tirou a lista de convidados para o baile da Fundação Cima.
Era quem das finanças, da tecnologia e do setor imobiliário na Espanha. Todos os principais investidores da Montenegro Empreendimentos estariam lá. Os membros do conselho estariam lá. A mídia estaria lá, faminta por qualquer indício de escândalo. Javier havia escolhido seu palco perfeitamente, mas erroneamente havia se escolhido como a estrela, não como o sacrifício. Sua primeira ligação foi feita às 3 da manhã. O número pertencia a um homem com quem não falava há anos, mas que nunca havia abandonado sua mente. Dom Ricardo Galvão. Galvão era um titã do mundo da arquitetura, uma lenda viva que havia se aposentado, mas que ainda exercia uma imensa influência. Havia sido seu professor na universidade, aquele que viu o gênio cru e indomável em seu trabalho e a impulsionou sem descanso. Sempre se sentira decepcionado quando ela havia mergulhado sua carreira na de Javier, tornando-se a força anônima por trás da marca Montenegro. Ele atendeu ao segundo toque, sua voz rouca de sono, mas instantaneamente alerta. Isabela, tá tudo bem? E Dom Ricardo, disse sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Preciso da sua ajuda. Estou cobrando o favor que disse que eu sempre teria. Ela explicou tudo a ele. A aventura, o plano de Javier para substituí-la, a humilhação pública que orquestrara para o baile. Não chorou nem hesitou. Expôs os fatos como se apresentasse uma análise estrutural. Fria, precisa e condenatória. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então, Galvão deixou escapar uma risada baixa, desprovida de humor. Aquele idiota arrogante, murmurou. Sempre pensou que construiu a catedral só porque colocou o tijolo final. Eu sabia que este dia chegaria. O que você precisa, querida? Preciso de uma sócia, Dom Ricardo, disse Isabela. E preciso de uma plataforma. Ela passou a próxima hora expondo seu plano. Era ousado, arriscado e exigiria uma sincronização perfeita. Dependia de um segredo que guardava há 6 meses, um projeto que estivera desenvolvendo em seu tempo livre, um projeto de paixão que estava prestes a revolucionar o desenvolvimento urbano sustentável. Era um conceito tão inovador, tão potencialmente lucrativo, que ela estivera esperando o momento certo para apresentá-lo ao Conselho da Montenegro. Ingenuamente, pensara que ela e Javier o apresentariam juntos. Agora seria sua declaração de independência. Ela o chamou de Projeto Horizonte Verde. Um quarteirão da cidade autossuficiente, uma maravilha da arquitetura ecológica que combinava espaços residenciais, comerciais e agrícolas em um circuito simbiótico. Era brilhante, e ela tinha os projetos, as projeções financeiras e os relatórios de impacto ambiental para prová-lo. Galvão ficou em silêncio enquanto ela falava e por um momento temeu ter exagerado. Mas quando finalmente respondeu, sua voz estava elétrica de entusiasmo. Isabela, isto é mais que brilhante, é visionário. Javier nunca o teria entendido. Sua visão se limita ao balanço final do próximo trimestre. Isto é um legado. Esqueça Montenegro. Montenegro é Javier. Você é muito mais. Estabeleceremos uma nova entidade. Eu farei as ligações. Eu trarei o capital. Anunciaremos nossa parceria. No baile. Javier quer um espetáculo, disse Isabela, um sorriso finalmente tocando seus lábios. Nós lhe daremos um. O plano foi posto em marcha com eficiência implacável. Galvão, com sua reputação intocável, começou a fazer ligações discretas a um punhado dos investidores mais poderosos que estariam no baile. Não revelou os detalhes, apenas que estava apoiando uma nova empresa com um talento único em uma geração e que um anúncio preliminar seria feito naquela noite. A isca estava lançada.
Enquanto isso, Isabela focou em seus próprios preparativos. Não só iria ao baile, iria fazer uma entrada. Reservou um horário com o único estilista que Javier sempre considerara avant-garde demais para a marca Montenegro. Ela não queria um vestido, queria uma armadura. Escolheu um traje de seda azul meia-noite que reluzia como uma galáxia. Era elegante, mas severo, com um decote arquitetônico afiado e uma capa que fluía de seus ombros como fumaça líquida. Era o vestido de uma rainha, não de uma vítima. O dia do baile chegou. Isabela se moveu por sua casa como um fantasma. Javier havia saído cedo, cantarolando para si mesmo enquanto escolhia um smoking sob medida. Tem certeza de que não quer vir? Havia perguntado. A preocupação fingida era o toque final de uma faca se retorcendo. Será uma noite memorável. Tenho certeza, havia respondido ela com a voz neutra. Divirta-se! Ele lhe deu um beijo na bochecha, um gesto frio e superficial. O cheiro do perfume de Lorena já estava em seu pescoço. Assim que seu carro se afastou, a equipe de Isabela chegou. Um stylist de celebridades, um maquiador que trabalhava com estrelas de cinema. Eram parte do pacote que Galvão havia organizado. Enquanto trabalhavam, transformando-a, Isabela olhou para a mulher no espelho. A dor ainda estava ali, no fundo de seus olhos, mas agora estava sobreposta com algo mais duro, algo forjado no fogo da traição. Não era mais apenas Isabela Montenegro, a esposa quieta e solidária. Ela era Isabela Vega, seu nome de solteira, a arquiteta de seu próprio destino. As horas prévias ao baile foram uma aula magistral de caos controlado. Enquanto Javier provavelmente tomava champanhe com Lorena, aproveitando o brilho prévio de seu lançamento social, Isabela estava orquestrando um golpe corporativo de sua sala de estar. Seu telefone era um zumbido constante de mensagens criptografadas e ligações. Dr. Ricardo Galvão se movera com a velocidade e precisão de um general militar. Ao meio-dia, havia garantido compromissos verbais de 3 grandes players, investidores conhecidos por sua previsão e impaciência com estagnação corporativa. Um era um bilionário da tecnologia que fizera sua fortuna em energias renováveis. Outro, um magnata de private equity, com uma carteira muito inclinada para a infraestrutura sustentável. O terceiro era uma mulher que administrava a maior fundação arquitetônica da Espanha. Galvão simplesmente lhe sussurrara 2 palavras, Isabela Vega e o projeto Horizonte Verde. Foi o suficiente. Estavam intrigados, seus apetites aguçados pelo anúncio secreto. Isabela, enquanto isso, finalizou o enquadramento legal. Uma equipe de advogados havia redigido os documentos de constituição da Vega Galvão, arquitetura visionária. Sua propriedade intelectual, incluindo cada último projeto e projeção para o projeto Horizonte Verde, foi transferida para a nova entidade, legalmente protegida de Javier e Montenegro Empreendimentos. Foi um corte limpo, cirúrgico. Quando o sol começou a se pôr, projetando longas sombras sobre os cuidados jardins de sua propriedade, sua equipe de transformação chegou. O maquiador a olhou com olho crítico. Dr. Galvão disse que a senhora ia renascer esta noite, disse ele, seu sotaque francês cortando as palavras. E uma fênix requer o tipo certo de fogo. Ele trabalhou com a concentração de um artista, esculpindo seu rosto com luz e sombra. Enfatizou suas maçãs do rosto altas e a feroz inteligência de seus olhos escuros. Não escolheu rosas suaves nem tons recatados. Escolheu um lábio audaz, carmesim e um olho esfumado e dramático. Esta não é a face de uma esposa, declarou segurando um espelho. Esta é a face de uma CEO. A mulher que a olhava era uma estranha,
mas mais ela mesma do que em anos. O véu da complacência havia sumido, substituído por um escudo de pura determinação. Depois veio o vestido. O corte arquitetônico do decote emoldurava seu rosto, poderoso e intransigente. A capa era o golpe de mestre. Em repouso, pendia atrás dela com uma elegância tranquila, mas com o mais mínimo movimento ondulava, uma onda de energia escura que impunha a atenção. Não adicionou joias, exceto um par de brincos de diamante que eram um presente de seu falecido pai. Simples, brilhantes e inteiramente seus, eram um marcado contraste com a ostentação comprada do colar que Lorena usaria. Seu carro, um elegante sedã preto, completamente diferente do chamativo esportivo que Javier preferia, chegou precisamente às 20h30. Seu motorista, um profissional discreto, também organizado por Galvão, simplesmente acenou. "A batalha, senhorita Vega", disse ele com um esboço de sorriso. "Certamente", replicou ela com voz calma. Durante o trajeto não se permitiu sentir nervosismo ou medo. Revisou os pontos-chave de sua apresentação em um tablet. Os dados e as cifras eram um bálsamo reconfortante de lógica contra a tempestade emocional que se gestava sob a superfície. Não só estava enfrentando seu marido, estava lançando uma empresa multimilionária. O que estava em jogo pessoalmente era imenso, mas o profissional era o que a ancorava. Javier havia tentado destruí-la emocionalmente. Ela responderia no campo de batalha que melhor conhecia: os negócios. Havia programado sua chegada para as 21h15, muito depois de o coquetel ter começado. Sabia que Javier e Lorena teriam chegado cedo, querendo maximizar seu tempo no centro das atenções. Estariam confortáveis, então, rodeados de bajuladores, acreditando que a noite era deles. Estariam desprevenidos. Enquanto o carro parava em frente à grande entrada do Palácio de Congressos, onde se celebrava o baile, Isabela respirou fundo pela última vez. As portas estavam flanqueadas por fotógrafos, seus flashes explodindo como pequenas rajadas de estrelas. Podia ouvir o murmúrio da multidão lá dentro, o tilintar das taças, o murmúrio da orquestra. Era a toca do leão. Por uma fração de segundo, a imagem do rosto presunçoso de Javier e o sorriso triunfante de Lorena apareceu em sua mente, e uma pontada da velha dor ressoou em seu peito. Então se viu refletida na janela escura do carro. Viu a mulher dos lábios carmesim e o fogo nos olhos. Viu a arquiteta que havia construído impérios. Não era a mulher que chorou em seu estúdio há menos de 24 horas. Era uma força da natureza, prestes a tocar terra. O motorista abriu a porta. "Ah, hora do espetáculo", disse em voz baixa. Isabela saiu do carro. A capa se enrolou em seus tornozelos ao ser pega pela fresca brisa noturna. Os flashes se acenderam sobre ela, uma repentina e ofuscante saraivada. E com a cabeça bem alta, Isabela Vega entrou na tempestade. O grande salão do Palácio de Congressos era um espetáculo impressionante de poder e riqueza. O baile da Fundação Cima havia transformado o espaço em um etéreo bosque de orquídeas brancas e luzes de fada brilhantes. Uma orquestra de cordas tocava suavemente de uma varanda, sua música um delicado contraponto ao rugido surdo de centenas de conversas. Javier Montenegro estava em seu elemento. Estava perto da peça central de gelo, uma intrincada torre da Torre Montenegro, com Lorena Reis agarrada ao seu braço. Ele era o Sol e ela o deslumbrante planeta preso em sua órbita. Lorena usava o vestido do recibo, uma criação de seda carmesim e lantejoulas que deixava pouco à imaginação. Ao redor de seu pescoço estava o colar de diamantes, um desperdício vulgar que gritava: "Dinheiro novo". Era um espetáculo e sabiam disso. Javier irradiava uma satisfação presunçosa,
aceitando felicitações por uma recente aquisição, com uma inclinação magnânima de sua cabeça. Lorena, enquanto isso, interpretou seu papel à perfeição, rindo um pouco alto demais, tocando o braço de Javier com um ar possessivo e enfrentando os olhares curiosos dos outros convidados com um sorriso desafiador. Javier, querido, você se superou este ano? Ronronou uma matrona da alta sociedade, cujo marido fazia parte do conselho da Montenegro. Seus olhos se dirigiram a Lorena, uma pergunta silenciosa flutuando no ar. Acredito em investir em ativos com alto potencial de crescimento, respondeu Javier, apertando a mão de Lorena. O duplo sentido era deliberado e Lorena se pavoneou sob a atenção. A mensagem era clara. Isabela era a velha ação estável e Lorena era a emocionante aventura de alto risco e alta recompensa. Os sussurros a seguiam enquanto se moviam pelo salão. É ela, Lorena Reis? Onde está Isabela? Que escândalo! E no baile cima, de todos os lugares. Javier ouviu os sussurros e os saboreou. Era exatamente a onda de choque que havia querido criar. Estava se desfazendo de sua velha vida e o fazia no palco maior imaginável. Sentia-se invencível, o mestre de seu universo. Localizou vários de seus investidores-chave do outro lado do salão e dirigiu Lorena em sua direção. Queria que vissem sua nova companheira, este símbolo vibrante e juvenil de seu futuro. Queria solidificar sua imagem como um homem de ação que não temia tomar decisões ousadas e decisivas, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Enquanto se aproximava de um pequeno grupo, incluído o bilionário da tecnologia Tristan Cole, notou uma sutil mudança na atmosfera do salão. Começou na entrada uma onda de silêncio que começou a se espalhar para fora, sufocando o tagarelar. As cabeças começaram a girar uma por uma, como fichas de dominó caindo em câmera lenta. A orquestra pareceu vacilar por um momento. Javier franziu a testa, incomodado com a interrupção. Seguiu o olhar da multidão. E então a viu. Por um momento, seu cérebro não pôde processar a imagem. Era Isabela, mas não era. A mulher parada no grande arco era uma presença régia, formidável. O vestido azul meia-noite parecia beber a luz e a capa ondulava suavemente atrás dela, como se fosse movida por sua própria tempestade pessoal. Seu cabelo, geralmente em um coque suave e elegante, estava penteado em um varrimento elegante e poderoso de seu rosto. Sua maquiagem era dramática, sua expressão serena, mas inabalável. Fez uma pausa na entrada, seus olhos percorrendo o salão, não com a busca de pânico de uma esposa desprezada, mas com a fria avaliação de uma monarca inspecionando sua corte. Os flashes da linha de imprensa do lado de fora continuavam a explodir atrás dela, iluminando-a por trás, criando uma aura quase celestial. Uma onda de silêncio atônito percorreu o salão. Todos esperavam uma cena, um confronto com lágrimas, uma saída quieta e humilhada. Ninguém esperava isto. Isto não era uma vítima. Isto era uma revelação. O sangue de Javier congelou. Seu sorriso presunçoso congelou, e então derreteu de seu rosto. Sentiu que a garra de Lorena se apertava em seu braço, suas unhas bem cuidadas cravando-se em sua manga. O que ela está fazendo aqui? Sibilou, sua voz um sussurro venenoso. Você disse que ela não viria. Javier não pôde responder. Estava paralisado por uma mistura de choque e um repentino e inoportuno pico de medo. Esta não era a mulher tímida e complacente que ele deixara em casa. Esta era alguém completamente diferente.
A dinâmica de poder que ele havia construído com tanto cuidado acabara de ser aniquilada por uma única e silenciosa entrada. Isabela começou a caminhar, seus passos pausados e deliberados. Não o olhou, nem sequer deu uma olhada em sua direção. Em vez disso, seu olhar se conectou com o Dr. Ricardo Galvão, que estava de pé com o anfitrião do baile. Galvão lhe deu um aceno quase imperceptível. Enquanto ela se movia, as pessoas se afastavam, como por instinto. Os sussurros começaram de novo, mas seu tom havia mudado. A piedade havia sumido, substituída por espanto e confusão. Meu Deus, é Isabela Montenegro! Nunca a havia visto assim. O que está acontecendo? Javier sentiu que o foco que tanto apreciava se afastava dele, deixando-o a ele e a Lorena em uma sombra repentina e fria. Todos os olhos estavam em sua esposa. A noite que se supunha celebrar seu sucesso estava se transformando rapidamente em outra coisa. E pela primeira vez naquela noite, Javier Montenegro sentiu uma profunda sensação de pavor. A arquiteta havia chegado e ele tinha a terrível sensação de que estava prestes a condenar o edifício. Isabela se moveu pelo opulento salão com uma graça que era ao mesmo tempo inquietante e cativante. Era uma pantera, deslizando por um jardim de pavões. Cada olho estava sobre ela, mas seu foco era singular. Ignorou os rostos que a olhavam boquiabertos e os sussurros frenéticos. Seu caminho não se dirigia ao seu marido, mas ao coração mesmo da estrutura de poder na sala. Sua primeira parada foi o anfitrião do baile, um venerado filantropo chamado Roberto Chaves. Enquanto se aproximava, ele e Dr. Ricardo Galvão se viraram para saudá-la. Isabela, querida! Disse Chaves, sua voz ressoando com genuína calidez enquanto tomava ambas as mãos dela. Você está absolutamente impressionante. Uma verdadeira visão. Roberto, obrigada por me convidar, respondeu Isabela, sua voz clara e firme, ressoando facilmente no salão, agora silenciado. Do outro lado do salão, Javier a observava com a mandíbula cerrada. Chaves era um guardião do dinheiro antigo. Sua aprovação pública era tudo. Que saudasse Isabela com tanta admiração aberta enquanto Javier estava com sua amante. Era uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica de poder da noite. Acho que você estava me falando sobre um anúncio surpresa, Ricardo, disse Chaves voltando-se para Galvão, mas mantendo seus olhos em Isabela. De fato, disse Galvão com os olhos faiscando. Paciência, Roberto. As melhores coisas valem a espera. A fácil camaradagem do trio foi um espetáculo público. Era um sinal claro para todos que olhavam. Isabela não era uma pária. Era uma convidada de honra, ladeada por dois dos homens mais respeitados no salão. Lorena praticamente vibrava de raiva ao lado de Javier. Faça alguma coisa, sibilou seu sorriso cuidadosamente construído, agora uma linha tensa e zangada. Ela está nos ridicularizando. Vá lá e livre-se dela. Impulsionado à ação, Javier cruzou o salão, seu rosto uma máscara de fria fúria. Estava decidido a recuperar o controle da narrativa. Abriu caminho entre a multidão, chegando ao lado de Isabela e colocando uma mão possessiva em seu braço. Isabela, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. O que significa isto? Pensei que estava doente. Isabela não se comoveu. Lentamente virou a cabeça para olhá-lo. Seu olhar era tão glacial que pareceu empurrá-lo fisicamente para trás. Então olhou para sua mão em seu braço com desdém teatral. Tire sua mão, Javier, disse com calma. Sua voz não era forte, mas no silêncio concentrado ao seu redor foi tão clara quanto um tiro.
Javier, chocado com sua audácia, retirou a mão como se tivesse se queimado. Decidi que me sentia melhor, continuou ela, voltando-se para Chaves e Galvão, como se Javier não fosse mais que uma interrupção menor. Na verdade, nunca me senti melhor. O desprezo público foi um tapa mais potente que qualquer golpe físico. A humilhação invadiu Javier em uma onda de calor. Ficou ali, desprezado e ignorado, enquanto sua esposa continuava sua conversa com o anfitrião. Lorena, que havia seguido alguns passos atrás, olhava com incredulidade, seu rosto pálido sob sua maquiagem pesada. Isabela então começou a circular, mas não sem rumo. Seus movimentos eram precisos. Foi recebida calorosamente por Tristan Cole, o bilionário da tecnologia. Isabela, Galvão me disse que você estava trabalhando em algo especial. Sou todo ouvidos. Falou com a diretora da Fundação Arquitetônica, que a olhou com um respeito recém-descoberto. Cada conversa era breve, mas a mensagem era potente. Ela não estava ali como a esposa de Javier Montenegro. Estava ali como uma profissional, uma colega, que se conectava com as pessoas mais influentes presentes. A maré havia mudado completamente. O salão agora estava dividido em 2 acampamentos invisíveis. De um lado estavam Javier e Lorena, que de repente pareciam baratos e desesperados. Seu pequeno drama agora parecia vulgar e patético. Do outro lado estava Isabela, uma figura de mistério e poder, conversando com os titãs da indústria. A narrativa já não se tratava de um marido que abandonava sua esposa. Tratava-se de algo muito maior, e ninguém sabia o que era. Javier, desesperado para recuperar o foco, tentou rir, fazendo um espetáculo de conseguir champanhe para Lorena e sussurrando em seu ouvido. Mas o ato era transparente. A confiança havia evaporado de sua postura. Continuava lançando olhares de pânico em direção a Isabela, sua mente acelerada. O que ela estava fazendo? Qual era o papel de Galvão nisso? A orquestra terminou uma peça e, no silêncio momentâneo, Roberto Chaves caminhou até o palco na frente do salão. Senhoras e senhores, anunciou, com a voz amplificada pelo microfone. Se pudessem me dar atenção, por favor. Temos um anúncio especial não programado esta noite. Uma nova empresa que acredito que redefinirá o futuro de nossa cidade. Uma energia nervosa encheu o salão. Javier sentiu um nó de puro pavor apertar seu estômago. Olhou para Lorena, cujo rosto era uma mistura de confusão e medo. Este não era o anúncio dele. Isto não era parte do plano. Por favor, deem as boas-vindas ao palco, continuou Chaves. Há um homem que não precisa de apresentação, meu querido amigo, Dr. Ricardo Galvão. Uns aplausos irromperam quando Galvão subiu os poucos degraus até o pódio. Parou por um momento, seu olhar percorrendo o salão, antes de pousar por um breve e notado segundo em Javier. Então sorriu. Obrigado, Roberto, começou Galvão. Estamos aqui esta noite para celebrar a visão, para celebrar o futuro. Por muito tempo, nossa indústria tem sido dominada por velhas formas de pensar, valorizando o lucro acima das pessoas, o concreto acima da consciência. Mas essa era estava chegando ao fim. Javier sentiu o sangue drenar de seu rosto. Cada palavra era um tiro velado, um míssil direcionado diretamente a ele e a Montenegro Empreendimentos. Estou aqui esta noite, ressoou a voz de Galvão, para anunciar que saio da minha aposentadoria para um último projeto transformador. Estou colocando meu nome, minha reputação e meu capital por trás de uma nova empresa e uma nova líder. Uma líder cujo gênio tem sido o fantasma na máquina por muito tempo. Uma líder que está prestes a vir à luz e reivindicar seu legado.
Ele fez uma pausa, deixando o suspense pairar no ar como uma névoa densa. É uma profunda honra para mim apresentar minha sócia, a arquiteta visionária e diretora-geral da recém-formada Vega Galvão Arquitetura Visionária, a senhorita Isabela Vega. O nome Isabela Vega ressoou no grande salão, amplificado pelo sistema de som, e pousou com a força de um golpe físico. Um profundo silêncio coletivo caiu sobre o salão. Um vácuo de som onde 100 conversas acabavam de zumbar. Por um segundo de incredulidade, ninguém se moveu. Então o nome se repetiu em uma cascata de sussurros frenéticos que se espalharam do palco. Vega, seu amor negro. Javier sentiu como se o mundo tivesse se inclinado sobre seu eixo, enviando-o a um giro nauseabundo e incontrolável. Sua mente, geralmente tão rápida e decisiva, tornou-se uma névoa densa de negação. Vega não ouvia esse nome há uma década. Era o nome da estudante quieta e brilhante que conhecera em uma biblioteca universitária. O nome em seu certificado de casamento, uma relíquia de um passado que ele havia sistematicamente absorvido em sua própria marca. Era um nome que deveria ter sido extinto. Mas aqui estava, sendo pronunciado do palco mais importante por um dos homens mais poderosos de sua indústria. As unhas perfeitamente cuidadas de Lorena cravaram-se em seu bíceps. Sua confusão coagulava rapidamente em pânico. Do que ele está falando? Exigiu, sua voz meio estridente e aguda na atmosfera carregada. Quem é Isabela Vega? É algum tipo de piada? Mas Javier não pôde formar uma resposta. Estava preso em um pesadelo, seus olhos fixos no palco, enquanto Isabela se levantava de seu assento. Ela se levantou com uma graça líquida que parecia dominar o ar ao seu redor. Não tinha pressa, nem hesitava. Seu caminho para o palco foi uma procissão, uma lenta e deliberada reivindicação de um trono que sempre fora legitimamente seu. O holofote a seguiu, captando o brilho celestial de seu vestido azul meia-noite e o fluxo régio de sua capa. Não era a esposa que ele deixara em casa, nem mesmo era a mulher deslumbrante que havia feito uma grande entrada há uma hora. Esta era alguém nova, uma rainha, ascendendo ao poder, e toda a sala parecia ser sua corte real, prendendo a respiração em assombro coletivo. Chegou ao pódio e parou ao lado de um radiante doutor Ricardo Galvão. Ajustou o microfone, o pequeno som ressoando no salão em silêncio, e então levantou o olhar para o público. Seus olhos calmos e brilhantes sob as luzes fortes percorreram as centenas de rostos cativados. Por um momento fugaz e doloroso, seu olhar passou por cima de Javier. Não foi um olhar cheio de ódio, ou triunfo, ou mesmo raiva. Foi algo muito mais devastador, um olhar de completa e absoluta irrelevância. Foi o olhar que uma pessoa daria a um móvel, uma sombra em um canto, uma não-entidade. Nesse único e arrepiante momento, Javier Montenegro sentiu que deixava de existir em seu mundo. "Obrigada, Dr. Ricardo", começou ela. E sua voz, tantas vezes suave e tímida em sua presença, era agora um instrumento completamente novo. Era rica, clara e ressoava com uma autoridade inabalável que silenciou até o último dos sussurros. E obrigada a todos. Por 10 anos tive orgulho de contribuir para a paisagem arquitetônica desta cidade. Sempre acreditei que os edifícios são mais do que estruturas de aço e vidro. São os lares de nossas vidas, os incubadores de nossos sonhos e o legado mais tangível que deixamos para as gerações que seguem. Suas palavras eram elegantes, uma crítica sutil, mas inconfundível aos arranha-céus sem alma que priorizavam os lucros e que haviam se tornado a assinatura
da Montenegro Empreendimentos sob sua liderança, mas um legado construído sobre a repetição, estagnação, continuou, sua voz ganhando força. Um futuro construído sobre os projetos do passado não é um futuro de todo, é uma lembrança. Esta noite, tenho o prazer de anunciar um novo capítulo, uma nova filosofia. Vega Galvão. A arquitetura visionária se funda em uma única ideia radical que o progresso e a humanidade, o lucro e a sustentabilidade não são conceitos mutuamente exclusivos. Estamos lançando um projeto que não só se somará ao nosso horizonte, mas o redefinirá fundamentalmente. Nós o chamamos de Projeto Horizonte Verde. Enquanto pronunciava o nome, a enorme tela atrás dela, que estivera mostrando o logotipo da Fundação Cima, ganhou vida. Uma impressionante representação em 3D preencheu o espaço e um suspiro coletivo percorreu a audiência. Era a visão de um quarteirão da cidade, diferente de tudo que haviam visto. Torres de elegantes linhas ondulantes estavam cobertas por cascatas de jardins verticais. Pontes aéreas transparentes entrelaçadas com painéis solares que pareciam vitrais conectavam os edifícios. Os telhados não eram vazios, mas exuberantes parques e prósperos espaços agrícolas. Era uma fusão simbiótica perfeita de natureza e tecnologia de ponta. Era lindo, visionário e inegavelmente brilhante. Era o projeto que Javier havia olhado por 30 segundos e chamado de quimera. O projeto Horizonte Verde, narrou a voz de Isabela, perfeitamente sincronizada com as impressionantes imagens. É uma comunidade autossuficiente com pegada de carbono zero. Gerará sua própria energia através de fotovoltaicos integrados e troca geotérmica. Capturará e reciclará 100% de sua água. Produzirá uma porção significativa de seus próprios alimentos através de fazendas hidropônicas verticais. Não é apenas um empreendimento, é um ecossistema vivo e respirável. É nosso projeto para o futuro da vida urbana. O salão estava elétrico. Os investidores que Galvão havia preparado estavam inclinados para a frente, seus rostos iluminados pela emoção da descoberta. Tristan Cole, o bilionário da tecnologia, tinha um sorriso largo e faminto no rosto. Javier podia sentir as placas tectônicas do poder se movendo sob seus pés. Podia ver os membros de seu conselho olhando para a tela, suas expressões se transformando do choque para o espanto. E então, em uma fria e dura reavaliação de sua lealdade a ele. Então Isabela se preparou para desferir o golpe final e fatal. Sua voz permaneceu calma, mas adquiriu a borda afiada e precisa do bisturi de um cirurgião. Uma visão, é claro, é apenas um sonho sem os recursos e a localização para transformá-la em realidade. Disse, deixando a declaração pairar no ar. Javier sentiu um pequeno e louco lampejo de esperança. É apenas um conceito, pensou. Uma fantasia para me envergonhar. É por isso, continuou Isabela, que estou profundamente grata pela incrível previsão de nossos parceiros de investimento iniciais, incluídos o Sr. Tristan Cole e a Fundação Atherton, que se uniram ao Dr. Ricardo Galvão e a mim em nossa causa. Ela acenou com a cabeça com graça para seus novos aliados, que acenaram de volta, selando seu pacto público. Com o apoio deles, tenho o prazer de anunciar que a Vega Galvão Arquitetura Visionária já garantiu o financiamento completo e exclusivo para a primeira fase do desenvolvimento. O lampejo de esperança no peito de Javier morreu. Além disso, disse ela, seus olhos encontrando os dele na multidão, por um último momento notado. Adquirimos os direitos de desenvolvimento exclusivos
para o terreno da Orla Norte. Se o nome Vega havia sido uma onda de choque, isto fora uma detonação nuclear. O terreno da Orla Norte, o pedaço de terra mais valioso e cobiçado de Salvador. O projeto que se supunha ser a obra-prima da Montenegro, seu próprio legado, havia investido milhões em lobby, planejamento e em garantir acordos por canais secundários para aquela terra. O sangue drenou de seu rosto e o rugido em seus ouvidos abafou todo outro som. Havia sido desmembrado, eviscerado em um salão cheio de seus colegas, seus investidores e seus inimigos. Havia estado tão concentrado na humilhação pessoal que não vira a aniquilação profissional chegar. Ela não só havia planejado deixá-lo, havia planejado levá-lo à falência, desmantelar seu império tijolo por tijolo e acabara de tirar a pedra angular. Começaremos as obras no próximo mês, concluiu Isabela, sua voz ressoando com uma convicção inabalável. O futuro não é algo que esperamos, é algo que construímos. Por um instante, houve silêncio. Então, o salão explodiu. Não foi só um aplauso. Foi uma ovação de pé, um rugido de aprovação e entusiasmo por sua visão e sua vitória. Dr. Ricardo Galvão abraçou Isabela no palco, um mentor orgulhoso celebrando sua melhor aluna. Javier ficou congelado no meio do caos, invisível. Lorena o encarava fixamente, seu rosto uma máscara de compreensão horrorizada. Os diamantes ao redor de seu pescoço, de repente, pareciam vidro barato. Havia se unido a um homem que acabara de ser declarado obsoleto. O holofote que ela ansiava de fato havia encontrado sua dona e estava queimando Javier Montenegro até virar cinzas. O aplauso que inundou o grande salão foi uma força física, uma onda de som que pareceu esmagar Javier Montenegro contra os pisos de mármore. Não era para ele. Essa trovejante e ruidosa validação era para Isabela, e para ele era o som de seu mundo sendo estilhaçado, peça por peça. Ficou imóvel, uma estátua em um terno sob medida, enquanto o calor e a luz do salão pareciam recuar, deixando-o em um holofote de frio profundo. Cada aplauso era um golpe de martelo contra a frágil fachada de sua vida. Lorena foi a primeira a reagir, seu instinto de sobrevivência à flor da pele. Seus dedos perfeitamente cuidados que estavam cravando-se em seu braço como garras, de repente soltaram seu aperto. Seus olhos, arregalados com a avaliação predatória de uma caçada fracassada, se voltaram de Isabela no palco para as poderosas figuras da multidão, que agora a olhavam com desdém não disfarçado. Havia apostado no cavalo errado e o fedor de seu fracasso estava começando a aderir a ela. "Você é um idiota", sibilou sua voz um sussurro venenoso, destinado apenas a ele. Seu sorriso praticado havia desaparecido, substituído por um rosnado de puro nojo. "Você me disse que ela não era nada. Você é uma má aposta, Javier, a pior que já fiz." Sem outro olhar, ela se separou de seu lado. Com a graça fluida de uma criatura que escapa de uma armadilha, ajeitou seu vestido carmesim, levantou o queixo e deslizou entre a multidão de convidados, desaparecendo como uma voluta de fumaça. Ela era apenas mais uma vítima de seu erro de cálculo catastrófico. Outro ativo que já não podia pagar. Ele a viu ir, um amargo reconhecimento surgindo em sua garganta. Ela não o estava deixando, simplesmente estava se movendo para o novo centro de gravidade no salão. Sua esposa, enquanto Isabela descia do palco ladeada por um exultante Dr. Ricardo Galvão, foi imediatamente envolvida por uma coorte das pessoas mais influentes da cidade. Era uma atração magnética, um reajuste do sistema solar ao redor de um novo sol.
Javier observava, paralisado, como homens que considerava seus aliados, os membros de seu conselho, os pilares mesmos de sua vida profissional, passavam por seu lado sem um vislumbre de reconhecimento. Um deles, um homem chamado Gonzalo, com quem jogara golfe na semana passada, teve que afastá-lo fisicamente para chegar a Isabela. Gonzalo olhou em seus olhos por uma fração de segundo, e naquele olhar, Javier viu tudo: piedade, desdém e o frio e duro desprezo de um homem que reduz suas perdas. Uma raiva primitiva, nascida do terror absoluto, finalmente rompeu sua paralisia. Tinha que fazer algo. Não podia deixar que ela o aniquilasse sem lutar. Começou a abrir caminho entre a multidão. Seus movimentos desajeitados lhe renderam olhares de aborrecimento. Era um fantasma na festa, um lembrete inoportuno de um regime caído. Finalmente rompeu o círculo de admiradores e parou diante dela. Isabela, disse ele, sua voz um grunhido baixo e desesperado. Uma palavra. Agora o murmúrio ao seu redor se apagou. Isabela se virou lentamente, sua expressão plácida, como se estivesse se dirigindo a um estranho que havia perdido o caminho. Não creio que nos resta nada a discutir, disse ela, sua voz ressoando no silêncio repentino. Você não pode fazer isto, sibilou ele, agarrando seu braço, seus dedos cravando-se na seda fina. Aqueles projetos, o projeto Horizonte Verde, você desenvolveu tudo enquanto estava na Montenegro. É propriedade da empresa, me pertence. Um suspiro coletivo percorreu sua audiência. Isabela não se comoveu. Em vez disso, olhou para sua mão em seu braço com um olhar de profunda fadiga, como se estivesse espantando uma mosca persistente. Tire sua mão, Javier, ordenou ela, sua voz suave, mas com um toque de aço. Ele a soltou como se sua pele o tivesse queimado. Você realmente deveria ter prestado mais atenção aos detalhes, disse ela, seu olhar percorrendo as testemunhas poderosas ao seu redor. Não só ao nosso casamento, mas à lei. Qualquer trabalho que fiz no meu tempo, em meu próprio estúdio, usando meus próprios recursos, é minha propriedade intelectual legalmente protegida. Eu registrei os direitos autorais e as patentes sob meu nome de solteira há 6 meses. No mesmo dia, aliás, em que você passou pela minha mesa, olhou o trabalho da minha vida e o descartou como uma fantasia utópica que não valia seu tempo. Obrigada por isso, aliás. Seu desinteresse oficial será uma prova maravilhosa em qualquer possível caso judicial. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado, espetando sua raiva e desinflando-a em puro e patético horror. Havia sido superado tão completamente que desafiava a compreensão. Isto não foi um ato espontâneo de vingança. Foi um cheque-mate planejado meticulosamente e executado com precisão. Isto não acabou, grunhiu ele. A ameaça soou oca, mesmo para seus próprios ouvidos. Isabela quase sorriu, mas foi uma expressão triste e fugaz. Ah, Javier, disse ela, a piedade em sua voz, um golpe final e devastador que o despojou de seu último vestígio de dignidade. Terminou antes de começar. Você simplesmente não sabia. Ela lhe deu as costas, um ato final e definitivo de desprezo. Retomou sem problemas sua conversa com Tristan Cole, deixando Javier sozinho na esteira de seu poder, um pária no meio de uma festa que um dia fora sua. As consequências foram imediatas e brutais. Na manhã seguinte, as manchetes gritavam seu nome. Montenegro em queda livre. A vingança da arquiteta. O baile da ruína de Montenegro. Seu telefone zumbia incessantemente com chamadas que não ousava atender. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada através de um e-mail seco. Sua assistência não foi solicitada.
Ao meio-dia, um comunicado de imprensa anunciava sua destituição como CEO, citando uma crise de confiança em sua liderança. As semanas se tornaram um mês miserável. Seus ativos foram congelados à espera de batalhas legais que sabia que não podia vencer. A imensa casa, uma vez um símbolo de seu sucesso, tornou-se sua prisão. Seu silêncio ecoando com o fantasma de seus fracassos. Viu Lorena em um programa de notícias de celebridades, chorando lágrimas de crocodilo enquanto relatava como fora manipulada e enganada por ele. Ela já estava se reinventando, já encontrando seu novo anfitrião. Finalmente quebrado e sem outras opções, dirigiu-se até o prédio de escritórios mais novo e comentado da cidade. A elegante estrutura de vidro e aço ostentava uma placa discreta: Vega Galvão, arquitetura visionária. Era um prédio que ele nunca poderia ter concebido. Era esperançoso demais, brilhante demais. Teve que implorar a recepcionista para anunciar sua presença. Após uma longa e humilhante espera, foi levado não a um grande escritório, mas a uma pequena e estéril sala de conferências, com paredes de vidro que davam para um espaço de trabalho vibrante e colaborativo. A energia do lugar, o zumbido tranquilo da criatividade e da ambição, contrastava acentuadamente com o medo asfixiante que definira seus últimos dias na Montenegro. Quando Isabela entrou, o ar lhe faltou na garganta. Não usava um vestido de gala, mas um traje de calça simples e impecavelmente cortado. Parecia energizada, concentrada e mais bonita do que ele jamais a vira. O sucesso era seu elemento nativo. Ele era apenas um turista. "O que você quer, Javier?" perguntou ela. Não havia emoção em sua voz, apenas o tom plano e eficiente de alguém com uma agenda ocupada. "Eu... Sinto muito, Isa", começou com o velho apelido, sentindo-se como um pedaço de vidro na boca. "Eu fui um tolo, um monstro. Eu vejo isso agora. Eu a tratei como garantida. Eu destruí tudo o que importava." "Sim, você destruiu", assentiu ela, com um olhar inabalável. Ele engoliu seu orgulho, o ato em si, um caroço doloroso em sua garganta. "Não me resta nada. Os advogados levaram tudo. Vim perguntar, implorar, se há um lugar para mim aqui. Um consultor, um assistente, qualquer coisa." "Eu conheço o negócio." Isabela se inclinou para a frente com as mãos juntas sobre a mesa. Um lampejo de algo. Não piedade, mas uma espécie de curiosidade acadêmica. Cruzou por seus olhos. "Sabe, por anos acreditei que meu projeto mais grandioso e complexo era a Torre Montenegro. Mas eu estava errada", disse sua voz suave e contemplativa. "Meu projeto mais grandioso foi você. Passei 10 anos te apoiando, polindo sua imagem, te dando ideias e fingindo que eram suas, para que seu frágil ego não se quebrasse. Projetei toda a sua persona pública, Javier. Eu te construí do zero, e meu único arrependimento é que os materiais com os quais tive que trabalhar eram tão fundamentalmente defeituosos." Ela se pôs de pé então, seu movimento sinalizando o fim absoluto de sua interação. Caminhou até a porta de vidro, parando com a mão na maçaneta. "A diferença entre você e um dos meus edifícios", disse ela, virando-se para olhá-lo pela última vez, "é que um edifício com fundação defeituosa às vezes pode ser salvo com reforço e reforma cuidadosa. Mas você é uma demolição. Não resta nada para salvar." Abriu a porta e saiu para o escritório luminoso e movimentado, de volta ao futuro que estava construindo. Não olhou para trás. Javier ficou sozinho na caixa de vidro, o silêncio da sala, um rugido testemunho de seu próprio vazio.
Podia vê-la lá fora, rindo com seus colegas, um projeto para um mundo melhor estendido diante dela. Ele era apenas um fantasma, uma ruína. Ela havia deixado para trás um homem que não só havia perdido o foco, mas que finalmente compreendera que nunca estivera realmente nele, de todo. A história de Isabela Vega não é simplesmente um conto de vingança. É um poderoso testemunho de que nossa maior força é muitas vezes aquilo que os outros subestimam. Ela transformou a traição mais profunda em seu momento decisivo, não se rebaixando ao nível de seu marido, mas elevando-se tão alto que ele já não podia sequer projetar uma sombra sobre ela. Sua jornada, da arquiteta silenciosa atrás das cortinas à líder visionária no centro das atenções, nos lembra que nosso valor nunca é definido pela incapacidade dos outros de vê-lo, é forjado em nosso próprio talento, nossa resiliência e a coragem para finalmente construir nosso próprio futuro. Se a ascensão de Isabela da Sombra ao holofote ressoou em você, demonstre seu apoio pressionando. Dê um like. E se você quiser ver mais histórias de mulheres que reivindicam seu legado, certifique-se de se inscrever e compartilhar.